Efésios capítulo 5, versículo de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. São três coisas importantes que vem nesse capítulo aqui. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou ler de novo, que esse texto ele é fantástico. Mas tudo que é exposto pela luz, se está em trevas, fica escondido. Quando vem a luz, tudo é revelado. Tudo que é exposto pela luz torna-se visível. E não é só algumas coisas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É a carta de Paulo a Efésios. Tratando a frieza espiritual, e a frieza espiritual eu comparo com o sono da alma. Existe uma teologia, uma doutrina, que fala sobre o sono da alma. Mas não é sobre essa teologia que eu quero falar, não. Existe uma teologia, uma posição teológica, que diz que o indivíduo dorme após a morte, inconsciente até o dia do juízo final ou a ressurreição de Cristo. É uma vertente teológica que fala sobre o sono da alma. Eu, particularmente, tenho uma outra visão a respeito disso. Porque a Bíblia nos diz que os mortos estão conscientes. Há consciência. Não há julgamento, não há direcionamento sem consciência. E outra, eu não vou falar sobre teologia aqui, mas o campo teológico que a gente fala do campo espiritual, quando a gente morre, automaticamente estamos diante de Deus. Porém, há aqueles que acreditam que você dorme inconsciente. Mas não é esse sono da alma, como doutrina, que eu quero falar para os irmãos, não. Eu estou falando, e eu acredito, que existe um sono da alma, que é o sono espiritual. Tem pessoas que estão dormindo espiritualmente. E às vezes é um sono profundo. Dormindo espiritualmente. Quem é que gosta de dormir aqui? Olha, tem gente que não está se entregando. Se a minha esposa estivesse aqui, que ela está no trabalho, ela ia levantar as duas mãos. Eu não estou brincando, não. Ela mesmo ia falar aqui. Ela ia levantar, gente, para dormir, meu amigo. Aquela dali gosta. Se ela está no ombro, encostou, meu amigo, tchau. Deu 10 horas, eu fico brincando com os amigos. Deu 10 horas, eu fico viúvo. Só quando é de manhã que aí acontece o milagre. O Senhor ressuscita. Entendeu? Lá em casa há um milagre. Toda noite há um encontro com o Pai. Aos antigos falavam que é os braços de Morfeu, né? Não tem isso? Mas não é os braços de Morfeu, não. Os braços do Senhor mesmo. E de manhã ressuscita, porque gosta de dormir. Se deixar, vai. Tem gente que é assim, né? Eu tenho um sono muito leve, muito leve. É tão leve que às vezes eu acordo já na ativa. Escuto o barulho, tem alguém na casa? Tem alguém não sei o que? Não tem ninguém, vai dormir. Às vezes minha cachorra está fazendo um barulho lá, estou eu correndo lá. Sono muito leve que eu tenho.
E às vezes eu durmo muito pouco. Mas dormir é bom, é necessário, foi feito para a gente. Há quem diga que 8 horas de sono é a melhor coisa que tem. Já há quem diga que não, é um pouquinho menos. Mas o fato é, a gente precisa dormir. Para trazer o quê? Equilíbrio. Se não traz um cansaço enorme sobre o nosso corpo, e a fadiga faz com que não tenhamos produtividade e não venhamos a aproveitar a vida. Olha só que interessante. O descanso é necessário. É necessário. Tem pessoas que ficam estressadas, por quê? Porque não dormiu. Tem gente que está com dor de cabeça, estressa os outros, por quê? Por causa do cansaço, por causa do sono. O corpo não aguenta. Então dormir, para o físico, é benéfico. O sono que vem sobre nós é um reloginho falando, olha, está na hora de você descansar, está na hora de você dar uma parada. Então isso é extremamente importante. Mas quando a gente fala do espiritual, quando a gente fala da alma, isso é muito perigoso. Pelo contrário, a alma sonolenta pode nos conduzir à morte. Eu vou explicar para vocês. Eu creio que a alma pode adormecer. E muitos estão dormindo espiritualmente. Alguns por quê? Por causa de ignorância. Ignorância não é aquele que é grosseiro, não é do pejorativo. Eu estou falando de ignorância, aquele que ignora o fato. Ele não conhece a respeito do que Deus fala para a vida dele. Desconhece o que é viver espiritualmente bem. É o ignorante. Outros, por causa de negligência, ele até conhece da parte de Deus o que Deus tem para ele, mas ele é negligente com aquilo, ele não é disciplinado, ele não se atenta para a vontade de Deus na sua vida. Existem aqueles que são acomodados. Ele é negligente e ignora por causa da sua acomodação. Tem gente que é preguiçosa até mesmo para buscar o Senhor. Tem noção? Tem gente que é preguiçosa, tudo para a pessoa é, isso vai dar muito trabalho. Eu prefiro viver a vida assim. Eu não sei quem que a gente estava conversando no carro, que a pessoa preferiu morrer do que ir para o hospital. Eu tenho medo de médico, medo de hospital, e preferiu a morte. Não foi isso? Eu acho que era contigo que estava falando. Só preferiu a morte do que o remédio. Porque tem medo do remédio. Preferiu o pior. E tem pessoas que estão assim. Eu não tenho jeito não, deixa assim mesmo. Pessoas acomodadas ao seu jeitinho de ser e a sua vida. Existem pessoas que são superficiais na fé. Vivem na superficialidade. Tem jeito de crente, tem forma de servo, porém de servo e crente nada tem ou pouco tem. Essa pessoa vive uma vida superficial com Deus. É aquela pessoa que vai pegar a Bíblia, que hoje em dia tem a transmissão, a projeção, é aquela pessoa que vai assim, hoje é culto, domingo. Deixa eu tirar a poeira e vamos para a igreja. Tem pessoas que não conseguem se atentar à palavra em nenhum momento da sua vida, nem do seu cotidiano. E hoje tem até aplicativo que manda mensagem, um versículo do dia. E a pessoa olha e faz assim com o dedinho. Tem pessoas que vivem uma fé superficial. Diz que crê, mas de crer não crê nada. E por último, tem pessoas que estão dormindo espiritualmente por puro desprezo. Sabe que é o melhor, mas não quer. Simplesmente não quer. Despreza. Então, o que eu entendo? Eu entendo que os sonolentos ficam desatentos às coisas de Deus. Quem é sonolento espiritualmente fica desatento às coisas de Deus.
e não enxergam a realidade sobrenatural que há em sua volta. Não conseguem enxergar que uma briga que foi instituída pelos seus filhos é obra de Satanás. Não conseguem enxergar que um problema que foi infiltrado, às vezes, no seu expediente de trabalho, não vem de Deus. Não conseguem enxergar que aquela benção que está chegando é um disfarce. É um problemão disfarçado de bênção para você. Aquele que está sonolento, ele tem uma visão meia turva, ele está preguiçoso, cansado, e ele não está atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. O mundo espiritual existe, diga assim, o mundo espiritual existe. E diz a palavra que Satanás e seus anjos, eles estão nas regiões celestiais, ou seja, mundo espiritual. E aí o sonolento ele fala, não tem nada a ver. Isso aí é assim mesmo. Isso não existe não, isso é coisa da tua cabeça. Isso aí é psicológico. O sonolento, ele não crê. Porque a fé dele é superficial. Ele não acredita que algumas coisas são erguidas para te fazer sofrer. Que algumas coisas são erguidas para te deixar paralisado. Não fazem uma coisa que eu chamo de matriz SWOT. Ou, no português, fofa. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Isso não tem muito a ver, ou quase nada a ver, com a Bíblia. Mas a gente aprende alguma coisa com gestão e administração que tem como a gente aplicar na palavra. Na administração de empresa existe uma coisa chamada matriz SWOT, que é força versus fraqueza e oportunidade e ameaça. FOFA. As forças que a pessoa tem, cada um de vocês tem algo que é uma força, algo que é bom em você. E você também tem algo que é uma fraqueza. E isso é algo interno que você precisa ver. Geralmente na administração a gente vê forças e fraquezas de uma empresa. O que ela tem de forte e o que ela tem de fraco. O que ela tem de forte, geralmente a administração visa potencializar a força da empresa. E o que ela tem de fraqueza, a administração visa ela tratar aquela fraqueza e se tornar uma fortaleza. Vocês estão entendendo até aqui? Isso se chama ambiente interno, presta atenção. O ambiente interno de uma empresa, ela tem forças e fraquezas. E o ambiente externo de uma empresa, ela tem oportunidades e ameaças. Quais são as oportunidades? Aqui eu tenho mercado para vender o que eu vendo. Aqui eu tenho como chegar no cliente como. São oportunidades. Quais são as ameaças? A concorrência aqui. Esse lugar aqui tem um buraco ali e enche a rua. Isso é uma ameaça para mim ou não é? Então, essa é uma análise chamada matriz SWOT, ou matriz FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Toda empresa tem que estudar isso. Ela tem que saber qual é o ponto forte dela, qual é o ponto fraco dela, quais são as oportunidades que ela tem e quais são as ameaças que vêm para ela. Quando eu vejo isso, eu vejo que todos nós precisamos fazer uma matriz SWOT na nossa vida. Todos nós precisamos estar sempre observando quais são as nossas forças, aquilo que a gente tem de bom, aquilo que a gente consegue fazer, mas internamente quais são as nossas fraquezas. E principalmente, diante das oportunidades que Deus nos dá, o mundo espiritual que está ao nosso redor, Deus está nos dando oportunidade o tempo todo. Existem coisas que depois de lançada não voltam atrás, sabia disso? A pedra depois de lançada não tem como voltar. A palavra depois de lançada não tem como voltar. E a oportunidade que foi dada também não volta.
Às vezes você consertar uma pedra que você lançou em alguém, você tem que levar curativo, você tem que levar remédio, você tem que cuidar, e assim mesmo vai ficar uma cicatriz, vai ficar uma marca, vai ficar uma dor. Ou você vai ter que utilizar, na palavra que você lançou, muitas, dezenas de palavras para consertar aquela que você lançou. E assim mesmo pode não consertar. E a oportunidade que é dada a você, aquela não volta mais. Você pode ter outras oportunidades que você vai enxergar, mas tem uma oportunidade que veio na tua vida e não volta mais. E tem pessoas que pela oportunidade perdida, pela pedra que foi lançada e a palavra direcionada, paralisaram as suas vidas, desistiram, estão vivendo, tem fama que vive, mas está morto. Por isso que a palavra é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A palavra que a gente está lendo aqui hoje é que quando há trevas, fica muita coisa em oculto, mas quando há luz, você tem a visão. E Cristo é a luz que te dá visão sobre todas as coisas. As oportunidades que estão ao teu redor, as ameaças que estão ao teu redor, as suas forças e a sua fraqueza, que você tem que reconhecer a sua fraqueza, você tem que reconhecer qual é o teu ponto fraco. Eu hoje sei qual é o meu ponto fraco e evito. Eu hoje sei muito bem qual é o meu ponto fraco. E por saber qual é o meu ponto fraco, eu não encaro. Eu estou o quê? Fugindo. Quando eu vejo que há uma ameaça, e essa ameaça está ligada ao meu ponto fraco, o que eu faço? Eu não tenho força para isso. Ou eu trabalho para que esse meu ponto fraco seja uma fortaleza, eu consiga, e se eu não consigo e já reconheço que é um ponto fraco, eu saio. Por quê? Se conhecer é o primeiro passo que você tem que ter para sair da frieza espiritual, essa superficialidade de vida que você vive. Viver nessa coisa não aprofundada que você está vivendo. Existem personagens bíblicos que dormiram e se deram mal. Sansão dormiu e foi traído por Dalila e capturado pelos filisteus. Um grupo de soldados que ele acabava rapidamente, prenderam Sansão, tiraram a visão dele. Juízes, capítulo 16, 16 a 22, depois você vê. Outro, sulamita, dormiu e acabou perdendo um homem amado. Eu gostaria de ler Cantares, capítulo 5, versículos 2 a 6. Olha só, que interessante. Livro que é pouco lido, Cantares. Está ali com o Jader ajudando. Cantares, capítulo 5, versículos de 2 a 6. Eu nem abri aqui na minha Bíblia. Achou? Cantares, capítulo 5, de 2 a 6. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abre-me a porta. Minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. O noivo estava lá, alguém interessado. Já tirei a túnica, terei que vestir de novo. Já lavei os pés, terei que suá-lo de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta. Minhas mãos detilavam mirra. Meus dedos vestiam mirra. E na maçaneta da tranca, eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. E eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu chamei, mas ele não respondeu. E Cantares de Salomão faz uma alusão à igreja com Cristo,
que fica fazendo denguinho, que fica esperando as coisas acontecer no tempo dela e da forma dela, e o amado está batendo na porta falando: o que mais eu tenho que fazer para pegar a tua atenção, para estar contigo? Eu estou aqui na porta, o que mais eu tenho que fazer? E ela está lá, deixando o tempo passar, e as coisas acontecerem, fazendo um denguinho, um charminho. Quem sabe, quando ela foi, o amado já não estava mais lá. A oportunidade foi embora. Por causa da frieza espiritual, Sulamita perdeu o homem amado. Lá em Juízes capítulo 4, 17 a 24, não precisa abrir, Cícera dormiu e foi morto pela mulher de Éber. Cícera, comandante de um exército, foi morto, porque dormiu. E uma mulher chegou e o matou. Eutico dormiu no meio do culto que Paulo estava pregando. Tem irmão que faz isso aqui. Aliás, antigamente quando tinha coral aqui assim, não estou falando aqui nessa igreja não. Vários lugares que eu fui, tá rindo? Vários lugares que eu fui pregar, tinha um coral. Lembra quando o coral sentava assim? Já cansei de pregar em lugar, coral todo sentado assim. E o pastor está pregando, e tinha um monte de irmãos só concordando. Tinha uns que iam aos braços de Morfeu, né? Literalmente. Alguns fingiam orar. Eu tinha um amigo, tenho um amigo, mora em São Paulo e tal. Posso até falar, o apelido dele era Herdão. Na época que apelido não tinha problema. E o apelido dele era Herdão, da igreja, amigo nosso. E estava lá cantando: já refúgio a glória eterna de Jesus. E ele está cantando: de Jesus. Pegou no sono. Acabou o hino. O pastor está falando, sei que. Aí de repente, então, irmãos, de Jesus o rei. E continuou o hino. Eu falei: gente, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Um abraço para você, Leonardo. Eutico dormiu no meio do culto e despencou pela janela do terceiro andar. A sorte dele é que Paulo, em nome de Jesus, o ressuscitou ali. Irmão, não fique esperando isso de mim, não. Atos capítulo 20, versículo de 1 a 12, você vai ver isso. Ben-Hadad dormiu e foi morto na cama pelo próprio ajudante, por gente próxima, Azael, que o asfixiou com um cobertor molhado, tornando-se rei da Síria em seu lugar. Você vai ver isso em 2 Reis, capítulo 8, 7 a 15. Jonas dormiu e quando acordou no navio estava a ponto de afundar por causa da sua desobediência a Deus. Gente, se a gente parar para ver, as pessoas que estão desatentas estão próximas da morte ou já morreram. Por isso que o texto fala: desperta, ó tu que dormes. Lá em Mateus 26, 41 vai falar para você vigiar e orar. É o ponto-chave para você não dormir espiritualmente. E tem sintoma de gente que dorme. Gente que está dormindo espiritualmente. Gente que não está vigiando. Gente que não está buscando o Senhor Todo-Poderoso. Gente que não está observando as oportunidades, as ameaças que estão ao redor. E que não observa a sua própria força e fraqueza. Tem gente que não sabe a força que tem e exalta a fraqueza. Você tem que conhecer a sua força e a sua fraqueza e não valorizar a sua fraqueza acima da sua força. Por isso que fala: ser forte e corajosos. A palavra do Senhor sempre fala isso: sede forte e corajoso. Está vindo o inimigo, mas a gente já armou tudo, está tudo tranquilo, vamos para a guerra, porque nessa guerra o Senhor vai guerrear por nós. Mas só tem essa visão quem de fato está vigiando, orando, buscando, entendendo o que está acontecendo ao redor,
O que está acontecendo com as pessoas? O que está acontecendo com essa sociedade? O que está acontecendo no teu casamento? O que está acontecendo com tua relação com o filho? O que está acontecendo com as sensações que você tem? Com as tentações que vêm sobre você? Se conhecer. Sintomas. Primeiro, acomodação. Tem gente acomodada nisso. Segundo, satisfação com o que já somos. Tem gente que está satisfeito com o que já é. Aí, gente, não tem mensagem, não tem IBD, não tem grupo de relacionamento. Eu posso virar de cambalhota aqui, eu posso fazer o que for, pode ter irmão de oração, pode ter fogo caindo do céu aqui, maná vindo, que a pessoa não vai avançar para lugar nenhum. Satisfeito. E eu sempre, quando dou palestra para negócio, em qualquer lugar, eu falo, nós devemos ser um eterno insatisfeito. Mas tem gente que está satisfeito com o que é. Não, já está bom. Quando eu dou entrevista, eu fiz entrevista para 2 funções numa empresa nessa semana, ontem. Entrevista de emprego. Aí eu entrevistei 2 candidatos numa empresa, para a área técnica. Um me encheu de alegria. E o outro, não, eu estou no 7º período de engenharia, estou fazendo não sei o que. Legal. E o outro? Não, eu estou satisfeito com o que digo. Qual que eu chamei? Uma vez, eu tendo uma cafeteria lá na região do Lago, lá em Unamar. Eu abri uma cafeteria e fui contratar uma jovem. Menina, aí eu estava quase sendo aprovada. A última pergunta que eu fiz, quais são os seus planos para daqui aos próximos 10 anos? Ah, nenhum. O que vier, veio. Eu falei, como é que é? Você não quer nem estudar alguma coisa, fazer um curso? Não, eu não gosto de estudar, não. Ah, não, eu já vi que não dou para isso. Cara, para que eu vou quem que eu vou trabalhar aqui comigo? Para quê? Não quer nada. Se conformou com a vida. E eu ainda tentei ser pastor na entrevista. E nem assim. Que a pessoa... A palavra está boa, mas eu tenho que acelerar. Outra coisa, ausência da vontade de melhorar. Tem gente que é satisfeito com o que já é, e outros têm uma ausência da vontade de melhorar. Ela simplesmente não quer melhorar. Ela não quer crescer. E não adianta todo o conselho e toda a palavra que você dá para a pessoa não quer melhorar. Outro, acúmulo de poeira na nossa vida e caminhada. A caminhada vai trazer poeira sobre a gente. Se a gente andar no lugar de lama, é mais do que poeira. Se a gente andar no asfalto, vai ter poeira. Qualquer lugar que a gente andar vai ter sujeira. Qualquer lugar. E a gente vai ter que estar sempre sacudindo e tirando a poeira de nós. Sujeira vem sobre a gente. Só que tem gente que gosta de estar afundado. Afundado na sujeira. E essa alma fica pesada, desaparecendo o entusiasmo, o idealismo, a alegria e o vigor da nossa fé vai embora, porque a pessoa simplesmente não quer. Com isso, ela fica sem fé, não testemunha de Jesus, não evangeliza mais. A pessoa fala, aparece lá na igreja, isso não é evangelismo. Vai lá na igreja, vou terceirizar a evangelização. Vai lá na igreja, porque quando o pastor estiver pregando, você de repente entrega a sua vida a Jesus. Eu estou terceirizando a minha missão. Ela não testemunha mais com vontade. Ah, você não sabe o que Jesus fez na minha vida, porque já está há muito tempo. É uma relação já desgastada com Jesus, sabe? Às vezes eu converso com ele, mas ele está lá no canto dele, eu estou no meu, e já estou fazendo minhas tarefas lá na casa dele. A minha relação com Jesus está assim. Ah, ele é muito bom mesmo, mas para os outros, para mim não é não. Eu estou com Jesus há muitos anos. Já viu aquele casal
que dá vontade de você sair fora, não quer nem ficar perto. Às vezes é o relacionamento de gente assim com Jesus. Não testemunha mais. Não cultua mais. Está no culto por estar, porque virou automático, é uma programação de domingo e quarta. Não tem a necessidade de buscar. A minha alma anseia por ti, Senhor. Não, tá. É o necessário. Não tem prazer pela Bíblia e oração. Não tem vontade de ler a palavra. Não tem vontade de orar. Não contribui para o reino. Acha sempre que aquilo ali é um desgaste. É a hora do culto que eu menos gosto. O pastor vai falar de novo de oferta. Vai falar de novo sobre contribuição. Lá vem ele de novo com essa palavra. Acho que me deu sede, vou beber uma água. Não tem mais visão de contribuir, de engajar, de estar junto, interagindo um pouco ali para investir. O sono físico é uma benção, mas espiritual caminha para a morte. Por isso que ele fala, primeira coisa, desperta. Depois, levanta-te dentre os mortos. Para eu finalizar, o sono espiritual pode colocar um meio de defunto, sabia disso? A palavra está forte, desperta tu que dormes. E levanta-te dentre os mortos. Sabe o que ele está falando? O sono espiritual pode colocar no meio de defunto, junto com quem não tem vida. É interessante que chegamos a ficar, isso aqui eu escrevi, num sentimento que eu senti muito forte. É interessante que chegamos a ficar na mesma situação daqueles que não têm experiência nenhuma com Cristo. Imagina, olha só o que eu imaginei. Você dormindo em ML, aquelas gavetas frias, e você está vivo. Assim ficamos na companhia, nos gostos, nos gestos e nas emoções de pessoas que não têm Cristo. Você está no meio dos mortos. Está igualzinho, não muda nada. O que muda é que ao invés de ir para a balada, vai para a igreja. E quando vai? O fruto do Espírito já não te atrai tanto mais. As obras da carne passam a ser mais interessantes do que a igreja. Mas eu quero encerrar, porque a palavra fala, desperta tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, mas ele traz a solução. Se você tiver essa proatividade, se você tiver essa ação, Cristo te resplandecerá. Cristo te iluminará. Ele vai tirar você da frieza. Ficamos como vivos de novo. Ele ilumina. Ele significa a nossa vida. Ele clareia a nossa visão. A gente consegue enxergar as oportunidades, ameaças. A gente potencializa a nossa força, mostrando as reais perspectivas sobre a tua vida. Não é o que o teu amigo fala que vai ser a tua perspectiva, não é o que a tua família fala, nem o teu próprio sentimento, mas é o que Cristo fala, quais são as perspectivas da tua vida. Você não é o que os outros dizem que você é aquilo que Deus fala que você é. E você não pode abrir mão disso. Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Ele vai trazer luz, clareza, porque quando está em treva, está escuro, você não enxerga as oportunidades, as ameaças, os problemas, mas Cristo te iluminará. Ele faz você enxergar qual é o caminho aceitável, aonde você deve ir, aonde você não deve ir, mostrando a real direção, os verdadeiros indicadores da sua vida. Cristo te iluminará. Segundo Samuel, capítulo 22, 31, diz: o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Cristo te iluminará. Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Gente morta com sorriso. Gente morta com vestidinho, com roupinha. Gente morta com cerveja. Gente morta com cachaça. Gente morta com charuto. Gente morta com dinheirão. Gente morta. Muita gente morta. E você está às vezes dentre os mortos. Deus está falando, levanta-te dentre os mortos. E você vai ter a visão espiritual sobre o que está acontecendo ao teu redor. Você vai poder salvar vidas.
Isso é tratar a frieza espiritual. Vamos ficar de pé. Cristo te iluminará. Pai, obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor falou para mim. Obrigado pela mensagem que o Senhor direcionou para a minha vida. Eu te amo, Jesus. Eu preciso constantemente me despertar. É um dia por vez. Parece que há uma pressão para dormir. É tanto cansaço espiritual na nossa alma que às vezes a gente quer deitar. Mas o Senhor fala: desperta e levanta-te dentre os mortos. O contexto de ruína, o contexto de morte não pode estar na nossa vida. Deus, que essa palavra tenha entrado em corações e vidas aqui nessa noite. É o meu desejo pregar a tua palavra com intrepidez, independente das circunstâncias e de pessoas. Eu quero, Deus, trazer a tua palavra. Fala o coração de cada um, leva-nos em paz à nossa casa, e que se houver algum serviço ainda aqui, e se podemos ainda estender um pouco mais do nosso tempo para isso, que o Senhor nos use aqui na tua casa. Aqueles que não podem, que Deus assim continue abençoando a cada um deles. Em nome de Jesus que nós oramos.